quem eu sou em ti, para manifestar o teu amor para todo mundo. Essa é a nossa oração, Senhor. É isso que queremos, é isso que desejamos. Obrigado, muito obrigado, Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém. Podem sentar, pessoal, muito obrigado. Aleluia. Antes de começar a palavra, eu gostaria de chamar a Cris. Cris, faz favor, vem aqui. Durante esta semana, nós estivemos, vai terminar amanhã, pode subir aqui, Cris. Vai terminar amanhã, os alunos estão ministrando, e eu e a Neide e outros abençoados estávamos lá, avaliando. Mas rapaz, todos os da Ceilândia capricharam, viu? Top demais. Tinha que ser da Ceilândia, claro. Mas a Cris, você contou alguns testemunhos, mas você contou um testemunho acerca da sua filha, que ela não podia falar, aquela coisa toda. Eu gostaria que você, em 5 minutos, falasse para o pessoal esse testemunho, por favor. Graça e paz, boa noite. Então, queridos, a Helena, ela quando ela nasceu perfeita, né? E ao decorrer do período que a criança normalmente fala, ela não falou. Deu 1 ano, deu 2 anos, deu 3 anos. Próximo de 3 anos, eu consegui levar ela numa terapeuta para fazer as avaliações, para a gente começar os rastreios, né? Que os profissionais nos orientam. E aí eu consegui, num chá das mulheres, foi o primeiro chá que eu me conectei com as mulheres, não sei se vocês lembram, no Salão Uberaba. Eu passei próximo da Carlene, foi bem interessante. Eu passei próximo da Carlene e falei assim: Carlene, se você ganhar, você me dá, eu estou precisando. Era 5 sessões com a psicopedagoga. E aí, quando eu estou passando para ir para o banheiro, que eu falo isso no ouvido da Carlene, aí apareceu Carlene Marques, ela disse: é teu. E ali a gente levou a Helena nessa profissional, que ela é uma cristã, que é o que eu estava procurando, uma pessoa para avaliar com os princípios cristãos, né? Porque o pessoal do mundo já vai dizendo que tem autismo e tal. E aí levei ela lá. E aí começamos os rastreios. E aí eu recebi uma palavra dela. Ela falou assim: Cris, eu vejo que tem algo espiritual, não é nada. A Helena, ela tem tudo para falar, e eu vou te orientar a fazer algo. Você vai começar a declarar aquilo que você quer ver na sua filha. Sim. E aí, nas madrugadas, quando eu ia colocar ela para dormir, eu falava: Helena, você vai falar, minha filha. Você vai falar, você vai ser uma tagarela. Com licença. Quantos anos ela já tinha? Já quase 3, chegando perto de 3 anos. Tá. E aí eu comecei a declarar isso na vida dela, que ela ia falar, que ela ia ser inteligente e tal. E eu declarava com fé. E eu falava: Helena, o mesmo sangue que corre nas veias de Jesus, o mesmo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, corre nas suas veias. Você é perfeita. E numa ministração da Carlene, ela contou o testemunho de uma menina, que a mãe dizia assim: Jesus, vasculhe aonde que está o impedimento. Vocês lembram desse testemunho que foi no café com aba? E eu fui muito impactada com isso. Então assim, eu juntava, né? Eu juntava uma chave que vinha, e aí o Espírito Santo falava: pega essa. E aí eu começava: vasculhe o que tem provocado essa situação da fala. E aí continuei orando, e quando ela fez 3 anos em ponto, ela disparou falando. E hoje vocês conhecem a Helena, né? E engraçado que na hora que eu estava, pastor, ministrando, contando do testemunho dela, ela estava em casa, conversando assim mais de 2 horas, igual uma metralhadora. Tagarela. E aí ela fala, e tem hora que eu quero dizer assim: tá bom. Aí o Espírito Santo: lembra que você declarou sobre ela. E aí o Willam, do mesmo jeito: Cris, essa menina quase me mata aqui. Eu digo: como? Conversou tanto. Ela disse assim: pai, eu não conversei nunca com o senhor com tanto que a gente conversou. E ela disse: mãe, eu conversei tanto com meu pai, mais tanto hoje, que desde aquela hora que a senhora foi para o Rema, que eu estou conversando com meu pai, se cumprindo aquilo que eu estava falando lá. Amém, glória a Deus. Aleluia. Amém? Funciona, essa palavra funciona. Obrigado, Cris. Aleluia, glória a Deus.
Bons, vocês estão vendo que você não precisa aceitar como normal que Deus não te deu? Ah, normal, acontece. Não aceita como normal. Vocês entenderam? Se ela fosse levar nos médicos e tal, meu amigo, ia ser um monte de diagnóstico que você já sabe. Era um mais negativo que o outro. Contudo, ela se recusou a aceitar como normal aquilo que Deus não fez. Nossos filhos são perfeitos. Nossos filhos, escuta bem, nossos filhos são sim perfeitos, são poderosos na terra. Nossos filhos são prósperos e abençoados. Ah, pastor, mas não está sendo assim lá em casa. Muda com aquilo que você fala. Sobre isso, quando eu ouvi ela falando esse testemunho, eu vejo muito aquilo que está escrito na Bíblia 4 vezes. O justo viverá da fé. Diga, todo mundo repete comigo, o justo viverá da fé. Abre aí Romanos capítulo 1, versículo 17. Observe uma coisa, já eu digo o tema, calma aí. Já eu falo o tema. Quem acionou, quem viu lá no YouTube, compartilhou, já sabe o tema, né? Mas enfim, vamos lá. 1,17 diz o seguinte, a CF, por favor, isso. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ou seja, se não é justo, não vai viver pela fé. Pode ter momentos de fé, mas viver não. Para viver pela fé é preciso ser justo. E uma pessoa se torna justa quando nasce de novo. Nasceu de novo, se torna justa. Amém? Então, nasce de novo, se torna justa, então logo vai viver pela fé. Certo? Mas por que nem todo mundo nem todos justos estão vivendo pela fé? Por que a gente vê pessoas passando por situações terríveis? Passar por situação terrível todo mundo passa, tá, gente? Mas passando e ficando lá, nunca sai. Nunca sai. São pessoas que com a boca, elas confessam sim, não, olha, preste atenção, eu creio, pastor, eu estou crendo, tal, mas não muda. Por quê? O que é que falta para esse justo? Falta uma mentalidade de justiça. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mentalidade de justiça. Não é apenas você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não é só isso. Você precisa ter essa mentalidade. Você precisa estar conectado nessa mentalidade. Quando uma pessoa, ainda que justa espiritualmente, contudo, quando não tem essa mentalidade, ela vai falar, ela vai dizer, ela vai declarar pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, ela vai dizer eu sou próspero, eu sou abençoado, mas ela não verá isso acontecer com frequência. Por quê? Porque não tem essa mentalidade. Muitas pessoas, elas declaram a palavra, elas falam a palavra, mas lá por dentro, ela não se acha merecedora. Ela não se acha merecedor, não, eu não sou merecedor, eu faço muita coisa errada. Eu estou dizendo de gente que eu já vi gente falar isso, gente que fez escola de ministro. Falar esse tipo de coisa. Gente, fazer o rema, ver essa matéria, justiça de Deus, e falar um negócio desse... Eu mando fazer de novo, pastor Fran, faz de novo, essa matéria, faz de novo, precisa, por quê? Porque enquanto a sua mentalidade não estiver de acordo com o que está no seu espírito, você jamais viverá plenamente o que Deus te deu, porque o mesmo Deus que criou o espírito, Ele também colocou uma alma, e enquanto no espírito você foi recriado, perfeito, daqui a pouco a gente vai ler, nova criatura, no seu espírito,
Contudo, na sua alma, você precisa trabalhar nela. Para quê? Para receber o que por graça já te foi dado. Deus não está segurando a bênção, segurar aqui. Mitian falou a palavra? Não, também não dou. Só dou se ela falar a palavra. Aí Mitian lá no sofrimento todo, adiante. Falou a palavra. Não, ele já deu. Mas a pessoa precisa estender o braço e pegar. E esse braço para pegar chama-se fé. Mas não é possível viver pela fé com uma mentalidade, uma consciência de pecador. É impossível uma pessoa viver pela fé, eu estou dizendo viver. Ter momento de fé, até quem não nasceu de novo tem. Eu estou dizendo viver. É impossível a pessoa viver pela fé, tendo uma mentalidade de pecador, de condenação, de ai meu Deus, de vitimismo, de se achar para baixo. Eu vi uma crítica a quem prega essa palavra. Eu vi uma crítica a quem prega essa palavra que nós pregamos. E a crítica dizia: nossa, vocês se acham mesmo? Aí eu respondi: não, a gente não se acha, a gente é. Não é que a gente se acha, a gente é. Nós temos plena convicção de quem somos. Mas, meu irmão, se você não tiver essa plena convicção no seu coração, mas também na sua mente, você irá fazer coisas, você irá falar coisas, de vez em quando, que não estarão de acordo com a palavra de Deus. Eu vou mostrar pela palavra. Não, vou mostrar agora. Eu ia falar depois, mas agora lá vai. Vamos lá. Abre, por favor, no que eu chamo de texto áureo da salvação, né? Romanos 10. Romanos 10, versículo 9. A CF, Isadora. Veja bem, esse versículo todo mundo aqui conhece, todo crente que eu conheço sabe esse versículo. Se com a tua boca confessares a Jesus, ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ponto. É ou não é? A pessoa diz: Jesus é Senhor, e está feito, é salvo. Mas a pergunta é: basta dizer? Olha o que diz o versículo 10. Olha o versículo 10. Visto que é com o coração que se crê para justiça, e é com a boca que se faz confissão para salvação. Então, enquanto eu declaro Jesus é Senhor, automaticamente eu já tenho que ter essa consciência de justiça no meu coração. Aí a salvação acontece. Consciência de quem você é. Vou dar um exemplo aqui. Mateus, se teu menino, abençoado Jesus, chegasse para você, se ajoelhasse, colocasse o rosto em terra: ó grande Pai, Senhor da minha casa, cabeça da minha mãe, entro agora na tua presença, ó meu Pai, para te suplicar que, se porventura este servo aqui mereça as tuas graças, dai ao teu servo um copo com água gelada. Eis que eu te peço. Imagina, Mateus. Rapaz, Mateus ia dizer: meu filho, sabe essa sandália? Ela voa. Experimenta correr para ver se ela não voa. Tu vai ver ela voar. Tu vai ver ela voar e alcança. E essa sandália, meu amigo, quando vai... eu sei o que é isso. Aquilo era um míssil teleguiado. Não desce, pá, bem lá. Não é verdade? O que é que ele faz? Ele nem pede, ele vai lá na geladeira e pega. Ou na geladeira, ou no bebedouro, onde seja. É isso que Deus está dizendo. Por que é que Jesus não pediu a Deus poder para multiplicar os pães e os peixes? Ele não pediu, ele só deu graças. Detalhe, ele deu graças antes de fazer, tá? Não foi depois não, foi antes.
Por quê? Ele sabia quem era. Você não vê Jesus orando e pedindo: Senhor, ressuscita Lázaro, eu gosto tanto dele. Ele é meu amigo, Senhor, ele fez muito favor para mim, ressuscita. Não vê. Você lhe diz: olha, Senhor, eu vou... diz bem claro, olha, é para que essa multidão saiba. Diz desse jeito, que tu sempre me ouves. Rapaz, que ousadia. Que um homem comendo arroz e feijão. Arroz e feijão com farinha, né? Claro. E carne. Né? Porque o que Jesus era caba macho, gostava de carne. Mas o que eu quero mostrar para você, por que Jesus fazia assim? Por que é que os demônios morriam de medo dele? Não, os demônios não eram só expulsos, morriam de medo. Eram apavorados. Por quê? Porque Jesus sabia quem era. Justiça de Deus. É essa a mentalidade. Se há condenação no seu coração ou na sua mente, meu irmão, remove isso hoje, porque senão tua fé não vai funcionar, não. Porque diz que é o justo que vive pela fé. É o justo que vive pela fé. Está todo mundo entendendo até aqui? Vamos lá. Então, 2 Coríntios capítulo 5. Bom, eu tinha que começar 1 hora, né, gente? Então vamos começar. Tinha começado? Não, tinha não. Era só preparando vocês. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 5, 21. 5, 21. Versículo 21. Comunicação, capricha. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos pecadores. Pecadores redimidos. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Dia 15 a gente viu... qual foi o apóstolo que falou que ia ter imersão? No vídeo? Foi Maria, ela disse que ia ter imersão, gente. Então, esse que foi, aqui escolheu a melhor parte, disse que vai ter imersão dia 15, tá? Ok. Então, foi ela que disse, né, gente? Então, beleza. Ela não ia mentir. Irmã de Lázaro. Enfim, olha, dia 15 teremos imersão. Aí eu vou para a imersão, por quê? Rapaz, estou precisando pagar umas contas. Eu vou para a imersão, por quê? Para Jesus mandar poder. Eu vou para a imersão, porque ultimamente eu estou tão frio. Irmãos, tudo errado. Você vai vir para a imersão. Eu podia estar em casa dormindo, de boa, é feriado, posso acordar a hora que eu quiser, mas você prefere acordar cedo e vir para cá para passar o dia imerso na glória do Espírito que há de se manifestar. Imerso na presença, porque você quer. Porque você quer. Não é porque para ver se... Não, é porque você quer. Isso é mentalidade de justiça. Vocês entenderam isso, gente? O homem chegou de viagem. E ele trouxe presente para suas 2 filhas gêmeas. 6 anos. 5 anos. Trouxe presente para as 2 filhas, né? Trouxe presente para um e para outro. E aí, ele trouxe presentes iguais, um e outro, idênticos, iguais, 2 gêmeos. Aí uma pegou o presente e tudo, e lá vai, aí olhou o presente da outra, que era igual dela, aí disse: o meu é melhor do que o teu. Era igual. O meu é melhor do que o teu. Ela disse: não, é melhor do que o teu. Ela correu, sentou no colo do pai e disse: mas eu tenho meu pai. O que é que ela fez? Ela valorizou mais o pai do que propriamente o presente. Às vezes nós estamos tão eufóricos e entusiasmados com as bênçãos que Deus já nos deu, e a gente desfruta, que nós esquecemos de quem é a fonte. Essa é a mentalidade de pecador.
Ele fica apegado à bênção. Amém, glória a Deus, irmãos. Olha, puxa vida, eu estou passando uma fase da minha vida que está uma bênção. Uma bênção maravilhosa. Mas, meu irmão, quando você tem uma mentalidade de justiça, quando você tem consciência de que é a justiça de Deus, você passa a amar a Deus, a amar a fonte das bênçãos de Deus, a amar a fonte de toda a bênção que Deus dá, mais do que o que você tem. Está todo mundo entendendo isso? É isso, é esse tipo de mentalidade. Tá, amém? Tá todo mundo. É interessante notar que o pessoal na antiga aliança, que não tinha a mesma aliança que nós, a justiça lá era para lá de escassa. Eles não eram justiça de Deus. Eles aproveitavam certas migalhas, digamos assim, né? Que Deus mandava. Mas foi gente que fez o sol parar. O sol, pois é, fez o sol e para o sol para o universo todo. Um homem. Gente que ressuscitou mortos. Gente que depois de morto, ele tinha morrido, já estava só os ossos, jogaram um outro lá em cima dos ossos, o cara reviveu com o que estava nos ossos dele. Olha que poder tremendo. Vocês já sabem disso? Sabiam dessa coisa? Sabe, Abraão, justificado pela fé. Ele foi justificado pela fé. O outro abriu o mar. Sabe, todos eles não tinham a aliança que nós temos e não tinham a mentalidade de justiça de Deus que nós temos. Eles não eram justiça de Deus, eles eram pecadores, estavam mortos espiritualmente e fizeram tanto. Já hoje, puxa vida, nós deveríamos fazer muito mais. Por que não estamos fazendo? Porque não temos uma mentalidade de justiça. Irmão, tem um demônio ali. Pegou a menina ali, pegou o rapaz ali, pegou não sei quem ali, a mulher, né? Meu Deus, aquilo ali é pesado. Liga para o pastor. O celular do pastor está desligado. Já fizeram isso comigo, já ligaram de manhã cedo. Rapaz, ligaram de manhã cedo. Eu tinha ido dormir tarde. Estava uma chuva, eu morava no Vicente Pires. Estava uma chuva daquelas. A criatura liga para expulsar um demônio. Digo, vou não. Pastor, o senhor não vou nada. Não vou não. Eu já tentei, pastor, 5 e pouca da manhã. Eu já tentei, eu digo, não vou. Uma chuva dessa, eu vou lá sair de casa. Tá doido? Né? Tinha ido dormir tarde pra caramba. Vou não. E o que é que eu faço? Expulsa minha irmã. Aí, pô, desliguei. Ela contando, foi engraçado. Ela disse que ficou com tanta raiva, mas com tanta raiva que partiu para cima. A mulher lá, sai em nome de Jesus. Pá, saiu. Aí veio me contar, ô pastor, e não é que saiu? Eu digo, e tu queria que ficasse? Com aquela raiva toda, misericórdia. O demônio saía, eu apanhava ali. Mas vocês entenderam isso? Por que ela liga para mim para isso? Não, porque eu não sei. Irmãos, quando Deus nos deu autoridade, Ele deu a mesma autoridade a mim, mas deu a cada um de vocês aqui. Olhando aqui, todos já nasceram de novo. Ele deu a cada um. Eu não vejo Jesus ter que passar o dia todinho. Gadareno, fica aí. Fica aí. Oh, Senhor. Eita, eu preciso de poder. Eu não vejo Jesus fazer isso. Ah, mas ele era Jesus. E você é quem? Você. A irmã, mas ele era Jesus. Eu digo, e você? Você. Pastor, mas ele era filho de Deus. Eu digo, você também. Aí no final ela disse, o senhor não está entendendo o que eu quero dizer não. O senhor não está entendendo. Pastor, ele tinha um Espírito de Deus dentro dele. Eu digo, adivinha. O mesmo poder que estava em Jesus está dentro de você. É o mesmo poder. Agora, o que precisamos perguntar é: temos a mesma mentalidade dele? Aí é outra história. A mentalidade
de ser igual a Jesus aqui na terra. A irmã se recusou a aceitar que a sua filha de 3 anos não fala. Ela se recusou a isso e começou a falar o que queria, falar o que queria. Se ela não tivesse essa mentalidade, meu irmão, é normal. A menina está sem falar até hoje, mas mudou. Por quê? Mentalidade. Por quê? Porque quem vive pela fé é quem tem essa mentalidade. O justo. Vou dizer de novo, quem vive pela fé é quem tem a mentalidade que é justo. Quem tem uma mentalidade de justiça de Deus, é aquele horror de conta para pagar, bota no chão, bota um forrozinho, vamos dançar em cima. Dançar em cima das contas. Dançar em cima das contas. Esse abençoado, ele fez isso aqui, ó. Também fizesse? E funciona. Por quê? Mentalidade, nós estamos acima. Eu quero trocar de carro, eu quero uma casa própria. Puxa tua mulher para dançar um forró, um samba, pagode, essas coisas assim. Puxa tua mulher, a dança da casa própria. Vamos lá, minha filha. Vai ver se a casa não aparece. É isso que eu estou dizendo, questão de mentalidade. Você está assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais, e tudo aquilo que o diabo trazer para você sempre estará debaixo dos seus pés. Sempre estará debaixo dos seus pés. Acabou para o diabo. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus disse, está consumado, ali acabou para o diabo e começou para a gente. Vocês estão entendendo até aqui, pessoal? Amém? Vamos lá. No Salmo 112, versículo 3. Olha isso. Salmo 112, versículo 3. Não, versículo 1. Vamos para o versículo 1. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos é abençoada. Prosperidade e riquezas. Prosperidade e riquezas. Prosperidade e riquezas. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa. Mas olha o que é que diz o restante. E a sua justiça permanece para sempre. Está dizendo o quê? Que esse homem tem mentalidade que é a justiça de Deus. Aí o que acontece? Não há falta. Acordou de manhã, né? Aí estão ligando os primos de São Paulo. Os tios do Rio, minha família lá de Minas. Olha, o senhor é do cartão tal, né? É os primos querendo saber do cartão e tal. Faz negociação, faça, negocie, saia das dívidas. Mas, querido, preste atenção, todo dia existe prosperidade e riqueza na minha casa. Prosperidade e riqueza existe na minha casa. Prosperidade e riqueza na minha casa. Porque Deus é minha fonte. Eu sou a justiça de Deus. Eu não sou mais pecador. Eu sou bem-aventurado. Tudo aquilo que eu tocar vai prosperar em nome de Jesus. Eu sou rico, pois eu conheço a graça do meu Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de mim, para que pela sua pobreza eu me tornasse rico. Que a Bíblia disse. Mas quando a mentalidade de justiça não está desperta, não está agora acordada na mente, né? Está dormindo. Meu irmão, vamos arrochar os cintos, o negócio vai piorar. O mundo vai piorar, você não. Vai piorar porque a Bíblia diz que vai piorar mesmo, então vai. O mundo vai, mas você não. A sua vida só vai melhorar. A sua vida só vai melhorar. Pastor, mas olha, eu tive num deserto muito grande, pastor. Eu estou num deserto muito grande. Eu estou dizendo que eu já ouvi isso. Estou só repetindo que eu ouvi. Eu estou num deserto muito grande, o senhor não imagina. É um caso sério. Eu digo, querido, deserto não é lugar de morada. Nunca foi. É de passagem. Não more, minha mãe dizia, não more no deserto para que você não morra lá. Não more no deserto para que você não morra lá, como o povo de Israel morou, e morreram lá.
Estão entendendo até aqui? Mas, pastor, mas como é que eu faço, então, né? Para que essa mentalidade de justiça se estabeleça na mente. Aí vem Romanos 12:2. Aí vem justamente você está renovando a sua mente. Eu sou a justiça de Deus. Sabe lá em Efésios, no capítulo 6, Efésios 6, versículo... Vamos começar do versículo 13. Olha só uma coisa, olha para mim e preste atenção numa coisa que eu vou dizer. Nós não somos um exército e vamos atacar o diabo. Porque a gente não ataca quem já foi derrotado. Todos os nossos inimigos já foram vencidos. Inclusive a morte já foi vencida. Só que ela ainda precisa ficar debaixo dos pés do nosso Senhor, consequentemente debaixo do nosso. Mas o restante, todos já estão debaixo do nosso. Então, atacar um exército que já foi vencido, nós não atacamos. Nós somos um exército de ocupação. A nossa missão não é ir lá no terreno do inimigo, tomar o que ele me roubou. Não. A nossa missão é manter o diabo onde Jesus o colocou, debaixo dos nossos pés. Nós somos um exército de ocupação. Então, ele lança seus dardos inflamados. Pá, pensamento. Lança os dardos inflamados. Pensamento. Ei, tua filha. Que bom que você orou, mas aquela ali não tem mais jeito não. Aquele menino ali, está mais para lá do que para cá. Olha os dardos inflamados. Pensamento. 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 E cabe a você, escuta, cabe a você levantar o escudo da fé, falando o contrário daquilo que você pensa. Então, ele fala aqui no capítulo 6, versículo 13 de Efésios, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Está vendo que não é atacar, é resistir no dia mau. O dia mau chega. Chegou para Jesus, não vai chegar para tu. Chega para todo mundo. E não é um dia de 24 horas. Esse dia mau não é um dia de 24 horas. Pode ser um período de semanas. Pode ser um período de meses. Dia mau. Chega. Por quê, pastor? Mas peraí, vamos lá. O diabo não já foi vencido? Já. E por que a gente passa por tanta coisa? Porque Satanás tem direito de estar no mundo. Lembra? Adão? Tem pessoas que acham que Deus é quem, digamos, feriu Jó. Mas, na verdade, foi Satanás que feriu Jó. E não foi Deus que deu permissão a Satanás, ao contrário do que muitas vezes dito, foi Adão. Porque se Adão não tivesse pecado, Satanás não tinha poder de agir. Quando Satanás foi lá falar com Deus, Deus disse: está lá, tá nas tuas mãos, porque estava na terra. Então, foi Adão que deu. Mas não vamos entrar nessa parte não, porque aí é sobre o caráter de Deus. Nós sai do tema. Satanás tem poder de agir. Eu acho interessante, eu estava comentando com o Neite. Eu vejo pessoas que dizem: o Brasil é do Senhor Jesus. Não, querido. Porque o Brasil está no mundo e o mundo jaz no maligno. Ele não é do Senhor Jesus. Ele vai ser lá no milênio, quando Satanás for preso e Jesus reinar sobre a terra. Aí não é só o Brasil, não, reinar sobre a terra tudo. Mas até lá, todas as nações da terra, até as que se dizem cristãs, tem cada coisa séria lá que vocês não imaginam. Tem direito de agir. Então, enquanto você está na terra, Satanás tem direito de agir nessa terra. Esse é o primeiro ponto. Segundo, rapaz, ele te odeia. E é pessoal. Ele te odeia. E quando você tem filhos, aí que ele odeia mais ainda. Por quê? Porque você está multiplicando um exército contra ele. Por isso que ele detesta teus filhos. Ele odeia você, odeia mesmo para valer. Mas veja bem, então, esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo, porque é que vem essas privações e provações contra nós, é porque, meu irmão, você tem fé e você tem que usar.
em algum instante tu vai ter que usar. Então, o que é que a Bíblia diz? Tende por motivo de toda alegria o passados por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz paciência ou perseverança. Qualquer dia desse, quando Deus mandar, eu vou ministrar aqui sobre paciência, perseverança. Mas não vai ser hoje, a cabeça é grande. Então, deixa eu te dizer isso. Então, vem o dia mau para todos nós. Tem alguns outros motivos, mas por causa do tempo a gente não vai falar mais não. Aí ele diz, havendo feito tudo, ficai firme, resistir no dia mau e fica firme. Fica firme. Aí continua, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça, está vendo o que é defesa? De justiça. Houve pregadores, ministros que chegou, eu estou no 14, deixa no 14, por favor. Ouvi ministros dizer, olha irmão, todo dia pela manhã você começa, abre a sua boca e começa a dizer, eu tomo agora a armadura de Deus, nesse instante resistindo no dia mal, eu cinjo meus lombos com a verdade, eu me visto agora com a couraça da justiça, eu calço meus... Não, irmão, não é isso não. Aqui não está falando de você falar esse tipo de coisa, não é isso. Está falando de algo de uma coisa diária, o tempo todo. Não é você falar que está se revestindo da armadura de Deus. É você viver, porque a armadura de Deus já está em você. E aí ele diz uma coisa, olha, vestida a couraça da justiça. Tá, pastor, então não é para falar. Então como é que eu faço para essa mentalidade de justiça? Uma, renove a sua mente. Duas, é pela fé, não é? É pela fé? Começa a falar, eu sou a justiça de Deus. Eu não sou um pecador. Eu sou a justiça de Deus. Eu estou diante de Deus sem culpa e sem condenação. Eu estou diante de Deus sem culpa e sem condenação. Por quê, amados? Preste atenção por quê? Porque todos os teus pecados, Jesus já levou. Ele não apenas te substituiu, como ele também se identificou com você. Ele se tornou pecador no lugar de pecadores. Então, não é Deus, você não merece as bênçãos de Deus com base no que você faz, e sim no que Jesus fez. Quando nós descansamos, é no que ele fez. O exemplo do filho do Mateus, ele vai lá, pega a água e toma a água e lá vai, e essas coisas, aí ele pode dizer para o pai, pai, descola 200 para mim aí, que eu estou querendo os 200 contos. Pode, e o pai que trabalha aqui e tal, tudo, dá. Mas por que ele dá? Se o menino diz, pois é, por que ele dá? Porque é filho. É a mesma coisa. Você é filho de Deus. Não se esforce para sentar na cadeira que tu já está sentado. Não se esforce para obter o que Deus já te deu. Já é seu. Descansa. Quando foi para trocar meu carro, o senhor tinha quanto? Nada, eu estava devendo o restante do carro. Ao financiamento. Eu estava devendo. Mas meu irmão, eu descansei, o carro é meu. O carro é meu. E devendo, ia terminar ainda, eu ia terminar agora em dezembro o restante do carro. Estava nem quitado. O carro é meu. Se o carro é meu, vou fazer test drive. E aí coloquei na minha mente, o carro que eu queria. Porque no meu coração está beleza, o negócio é aqui. E fiz o test drive. E aí fui noutra concessionária, pois o vendedor fez eu fazer o test drive de novo no mesmo carro. Mas, deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção nisso. Pastor, e o senhor tinha quantos? Era 140, querido. Não foi o dinheiro que trouxe os meus carros, foi a palavra. Mas se eu não tivesse consciência de quem eu sou, eu podia falar aquele versículo até ficar rouco de tanto falar. Não ia acontecer. Por quê? Porque é preciso ter consciência disso. Qual é o contrário de consciência de justiça? É consciência de pecado. É consciência de condenação. Quantas vezes vou perguntar, quantas vezes você já ouviu muitos homens e mulheres de Deus, pessoas consagradas,
pessoas que têm as suas vidas no Senhor, mas abrir a boca e dizer, eu sou um pecador. Quantos já ouviram isso? Que eu já, e muito. E se você disser, não, querido, você é a justiça de Deus, Jesus levou os seus pecados, meu amigo, ele fica com raiva de tu. Arruma uma briga e ainda se intriga. Quer falar mais não. Pecador e tal. Aí o que acontece? Aí Satanás vai mantendo essas pessoas debaixo de um jugo, de uma servidão tão grande, que ele vai viver nessa terra, ele é salvo, mas não vai desfrutar do que Deus deu, por causa da mentalidade. Para que uma pessoa possa enriquecer, ela não tem que mudar a mentalidade? É ou não é verdade? Pois bem, para obter todas as promessas de Deus, você tem que mudar a sua mentalidade. Para vivenciar todas as promessas de Deus, deixa eu ir mais um pouco, um pouco mais além. É você, escute bem, em última análise, né, no frigir dos ovos, como a gente pode dizer, é você quem decide o quanto você vai desfrutar de Deus. É você. Não é Deus. Por Deus era 100%. 1000%. Mas tem crente que não chega nem a 0,1% do que Deus já deu. Por quê? Por causa da mentalidade. Ô pastor, mas eu peco, pastor. Eu peco, eu faço coisa errada. Bem-vindo ao clube, aqui tudo em faz. A começar do pastor, né? É o primeiro da lista. Depois vai o restante. Todos fazemos. Mas, irmãos, 1 João 1,9 está na Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica. Está no presente, nos purifica no presente de todo pecado. Ou seja, você antes você não só estava nas trevas, você fazia parte dela. Você era parte das trevas. Essa que é a verdade. Agora você não só está na luz, como você faz parte da luz. Amém? Pois é, mas tudo bem, pastor, beleza, mas aqui de vez em quando eu erro. 1 João 9. Senhor, olha, eu confesso que eu errei, eu fiz isso. Mas nesse instante agora, eu recebo o teu perdão pela fé e a purificação desta injustiça que eu cometi. Pronto, tu fica tão justo como se nunca tivesse pecado. É assim. Simples assim, simples assim. Isso era bom demais. Ai, pastor, se fosse verdade, não é tão bom que é verdade. É simples. Mas, aqui. Aí, Satanás vem. Tu fez aquele negócio errado. Pediu perdão, mas aquilo ali, tu sentisse alguma coisa? Nem sentiu nada, né? Aquilo ali, é aquilo ali que está impedindo. Lembre a ele de 1 João 9. Ele já sabe que o diabo, infelizmente o diabo conhece mais de Bíblia do que muitos crentes. Conhece mais de Bíblia do que muitos crentes. Ele viveu nisso. Lembra a ele. Satanás, o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Tinha um abençoado, pastor Bando contou, que tinha um abençoado, que ele pegava a Bíblia, né? Estava lá, aí começava o diabo, não é próspero não, pai. Tu está devendo, e não sei o quê. Aí, Satanás, eu não vou nem te dizer nada. Pegava, virava a Bíblia para baixo, lê aí. Vai, lê, aqui esse versículo aqui, vai, lê. Lê alto que eu quero ouvir. Lê alto que eu quero ouvir. É aquela coisa. Mas tinha outro que colocava o versículo debaixo do sapato, que ele dizia que era para quando pisar, Satanás leu o versículo lá. Mas o que acontece? Quando uma pessoa não tem essa mentalidade, é problema. Ela vai ter, como eu disse, vai ter momentos de fé, mas não vai viver dela. É preciso viver. O justo vive pela fé. Essa mensagem é uma continuação da mensagem de hoje de manhã. Eu falei sobre graça e paz. Essa é uma continuação.
O justo vive pela fé. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Amém? Vamos lá, Romanos capítulo 5. Olha só o que acontece. Romanos capítulo 5, versículo 17. ACF, pessoal, ACF. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Porque se pela ofensa de um só, Adão, né? A morte reinou por causa de Adão. A morte só está na terra por causa de Adão. Por causa do pecado de Adão. Por causa da ofensa de Adão. Só existe doença por causa da ofensa, por causa do pecado de Adão. Mas olha só, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Olha a palavra que eu amo. Eu acho que essa palavra é a mais importante desse versículo para mim, gente. Essas duas palavrinhas. Muito mais. Quantos já ouviram a seguinte ideia? Pode deixar o versículo aí, Isadora. Quantas vezes vocês já ouviram essa expressão? Certeza, só a morte. Ou semelhante. Certeza mesmo de vida, só a morte. Eu já ouvi gente dizer, a maior certeza da vida é a morte. Eu já ouvi gente dizer isso. Por quê? Porque a morte veio para todos os homens. Porque todo mundo morreu. Porque não tem, até que se saiba, ninguém vivo que viveu em 1500. Quando o Brasil foi descoberto. Já tem alguém vivo daquela época? Não tem. Todo mundo já morreu. É a certeza. Só que esse versículo aí, muito mais, ele dá uma chave tremenda, ele reverte a coisa, muito mais do que? Muito mais do que isso, muito mais do que a morte que veio a todo mundo, muito mais, os que recebem a abundância da graça, e o que mais, gente, o restante do versículo aí, bora, restante do versículo, olha só, não, é o 17, vamos lá. Muito mais, 17, Isadora, os que recebem a abundância da graça para aí, recebe a abundância de graça, favor imerecido, Deus nos abençoando independente daquilo que nós fazemos, daquilo que nós deixamos de fazer. Mas também tem outro ponto, o dom da justiça, mentalidade. O que é que o versículo está dizendo? Muito mais os que recebem a graça, o favor imerecido de Deus e têm uma mentalidade de justiça, reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Vou perguntar, quantos aqui já ouviram? Viver nessa terra e um dia reinar no céu. Quem já ouviu isso? Nossa, meu filho, eu já ouvi milhares de vezes, desde que era criança, nascia, um dia a gente vai reinar no céu, aqui é só vale de sofrimento e lágrimas, mas um dia a gente vai reinar no céu, até que eu descobri que no céu só tem um rei, Jesus, tem mais não, não gente, nós reinamos aqui, e o que é que um rei faz? Reina. Pergunta, hein? Meu Deus, olha que revelação. O que é que um rei faz? Reina. É uma pergunta meio... Mas, rapaz, o detalhe é porque um monte de reis não estão reinando. Porque não tem mentalidade de justiça. Existem coisas que você deve pedir a Deus. Jesus diz, pedi e dá-se-vos-á. Alguém aí, umas pessoas aí acrescentaram, pedi, dá-se-vos-á. Mas não tem nenhuma versão que diga isso. É pedi, dá-se-vos-á. Só fala uma vez. Tá? Existem coisas que você pede a Deus. Mas existem coisas que quando você pede a Deus, pelo menos acontece comigo. Algumas coisas, quando você vai pedir, Ele vai dizer, por que está me pedindo? Se eu já te dei. Fala para as coisas acontecerem. Fala para coisas acontecerem. Eu preciso falar isso. Quando eu coloquei as tomadas e carrego meus carros, quando eu coloquei lá, os carros não tinham chegado não. Foi não, Geiso? Os carros não tinham chegado não. Geiso foi lá, foi Geiso e Emanuel. Emanuel estava lá. Os carros não tinham chegado não. Mas coloquei.
Mentalidade de justiça. Já é. Vai trocar de carro? Não bota em qualquer canto, não. Separa o lugar. Carro zero, separa o lugar. Já procura o lava-jato que vai lavar teu carro. Se não for você, procura o lava-jato, porque carro zero tem que ser um negócio bom. Não vai botar em qualquer canto para lavar, não. Já procura, já começa a declarar, já começa a falar, vou lavar ali. Aí vou lavar naquilo ali. Ixi, mas aquilo ali é valorizado. Vai, mas quem tem carro zero? Já vê qual é a casa que você quer morar. Ah, eu estou vendo aí, pastor, um kitnetzinho. Não faz isso não. Faz isso não. Tinha um programa, era na Globo, que dizia assim, era os ex-ricos. Aí tinha uma mulher que era bem debochada, que dizia, carro novo, roupa nova, isso não te pertence mais, né? Tinha isso lá. Pois bem, meu irmão, miséria, decepção, dívida e doença, isso não te pertence mais não. Viva nenhuma mentalidade de justiça do que Deus já te deu. Deus não vai te dar, Ele já, aleluia, Ele já te deu, desfruta. É simples assim. Amém, queridos? E eu quero, só para não finalizar, só para não finalizar, eu gostaria que você voltasse lá para 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Que meu tempo estourou, mas eu sou pastor da igreja, eu estouro ao mesmo tempo. Os outros aqui não podem, mas eu posso. Vamos lá. 2 Coríntios 5, 21. 5, 21. Desculpa, 5, 17, perdão. 5, 17. Se alguém está em Cristo, diga eu. Bate na pessoa que está na frente de você ou atrás de você. Está falando de você, vai, está falando de você. Isso. Se alguém está em Cristo, nova criatura, nova criação, outra pessoa é. As coisas velhas, pobreza, miséria, decepções, dívidas, doença, tudo aquilo que vem de mal, coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Mentalidade de justiça é o que o Pai quer que você faça, porque você se tornar a justiça de Deus, Ele já fez. Contudo, você precisa ter essa mentalidade. Está todo mundo entendendo até aqui? Você precisa ter essa mentalidade de viver quem você é em Cristo Jesus. Amém, queridos? Esta foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse nesta manhã, nesta noite. Pensando de manhã, eu tenho que ir de novo para Caldas Novas para poder lembrar de volta. Estou errando, estou precisando descansar mais um pouquinho. Lá em Caldas. A grande verdade é que se você não tiver uma mentalidade de justiça, você está indo para o céu, você é salvo, mas você vai detestar a viagem. Quem tem uma mentalidade de justiça, ele passa pelo deserto, não mora lá. Quem tem uma mentalidade de justiça, a provação chega, a situação chega e ele já considera resolvido. Quem tem uma mentalidade de justiça, ele não fica se digladiando com aquilo que ele não pode resolver. Ele entrega para quem pode e descansa. Espiritualmente, todo crente deve trabalhar, espiritualmente falando, naturalmente falando e espiritualmente falando. Há momentos que nós temos que interceder, há momentos que nós temos que combater, há momentos que temos que permanecer no bom combate da fé, há momentos que nós devemos falar e declarar e dizer aquilo que Deus tem falado a nosso respeito. Há momentos, mas há momentos que você precisa, espiritualmente falando, deitar numa rede. Deitar na rede do feito. É muito
Interessante, Lara, que quando Deus criou o homem, Ele diz que Ele criou no 6º dia, e no 7º descansou. Logo o homem foi criado e já desfrutou de descanso. O homem foi criado, digamos assim, abriu os olhos, já começou, já entrou no descanso. Porque se você se preocupa, Deus não pode fazer muita coisa. Mas se você simplesmente se despreocupa e deixa Deus agir, já é, considere feito. Eu vou dizer, considere feito. Lara, eu vou te ver entrar na igreja vestida de noiva com um homem de Deus, Lara, eu vou ver. E eu vou ver a Ruth, e eu vou ver a Ângela também. Vai entrar, vai ser um homem de Deus. E rico. Descansa. Eu vou ver. Eu tenho declarado isso, eu tenho falado isso. Eu tenho chamado casamentos aqui na igreja, eu tenho chamado. Pessoal da diretoria, prestem atenção, por favor, me escutem. A gente precisa arrumar bem a nossa igreja, porque vai ter muitos casamentos aqui. Tudo quanto é de noiva da Celene vai querer casar aqui. Então tem que ser um negócio bem feito, para valer. Vocês entenderam? Porque nós somos a justiça de Deus. Nós falamos e as coisas acontecem. Nós dizemos e Satanás bate em retirada. Nós resistimos a Satanás e ele foge de nós, porque nós somos a justiça de Deus. Amém. Aleluia. Pronto, agora eu acho que terminei. Aleluia. Glória a Deus.